em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre batalha espiritual, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós não temos mais estudo bíblico aos domingos, mas nós passamos o estudo bíblico para as terças-feiras no culto de ensino, amém? Porque eu queria que todos vocês participassem, porque é muito importante nós aprender que nós não estamos guerreando com coisas visíveis, né? Com coisa palpável, mas nós estamos guerreando contra o adversário da nossa alma, que nós não vemos, mas nós sabemos que ele existe. Amém a todos? Todos encontraram? A palavra do Senhor vai dizer em Marcos capítulo 5, versículo 1 a seguir: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias não podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia avançar. Podem se assentar com as suas Bíblias abertas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre demônios territoriais. Mas existe isso? Existe. Uma prova desse tipo de demônios são esse moço, esse homem. O lugar que ele ficava era em sepulcros, ou seja, em cemitérios. Imagina a igreja, mas quem é os demônios? São anjos caídos, são aqueles anjos que foram expulsos do paraíso por Lúcifer. Eles foram expulsos do paraíso. Então, quando Lúcifer ele foi expulso do paraíso, ele levou uma terça parte dos anjos juntamente com ele. Vocês podem imaginar uma terça parte dos anjos do céu? Imagina quantos demônios, quantos milhares de demônios existem, gente. Imagina você que nós não estamos lutando, ou seja, com uma coisa que nós podemos ver. E muitas pessoas, quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me fazia ter entendimento de muitas coisas que eu vou passar para vocês um pouco hoje. E nas terças-feiras nós vamos dar sequência a esse estudo. Por que batalha espiritual? Muitas
Mas o que estava nele fazia ele ser mais forte. Fazia ele quebrar aquelas correntes como se fosse nada. Porque eram muitos demônios que estavam usando aquele corpo. E aquele homem, ele não tinha sossego, ele não tinha paz. Quando Satanás ali entrava no corpo daquele homem, mas como entrava? E como foi isso? Porque houve uma legalidade. Satanás, ele só entra no corpo quando há legalidade. Mas como? Podemos dar legalidade com toda certeza. Muitas pessoas dão legalidade e vem Satanás e entra. Mas como? Através de uma mentira, quando a gente mente, dá legalidade. Quando a pessoa fala uma coisa que não agrada a Deus, abriu um leque, ou seja, deu uma legalidade para Satanás. E Satanás, ele entenda que ele só espera uma brechinha. Ele precisa apenas de uma brechinha para que ele possa entrar. E quando ele encontra essa brechinha, ele entra e ele faz um estrago. Não é fácil. Ele, queridos, ele não precisa de uma portona. Ele precisa apenas do mãozinho que nós muitas vezes abrimos e ele entra e ele faz um estrago. Esse homem, com toda certeza, houve ali uma brecha. Mas como nós podemos dar brecha? Através de um ódio, quando nós odiamos alguém, nós damos legalidade. Quando nós queremos ter vingança com alguém, nós também abrimos ali uma brecha. Há legalidade para Satanás agir. Esse homem, ele estava sofrendo. Esse homem, não pense, queridos, que quando Satanás entra no corpo, Satanás, ele vai destruir aquele corpo. O Espírito, ele quer ganhar tempo no corpo. Ele quer ganhar tempo, ele quer ter o mais tempo possível naquele corpo, para que ele possa usufruir daquele corpo. Satanás, ele entra no corpo do cachorro, na cobra, ele entrou na serpente. Ele entra, mas aonde é que ele gosta mais de entrar? É no corpo humano. Por que ele prefere o corpo humano? Porque Satanás é inimigo de Deus. Ele sabe que ele não pode atingir a Deus. E por isso ele quer atingir a mim e você. Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. Então ele quer atingir a mim entrando no corpo, para que possa automaticamente enfrentar o Senhor. Então é dessa maneira, porque ele sabe que diante de Deus ele não tem poder, então ele vai atingir quem? Ele vai atingir o ser humano para atingir o Senhor. E é dessa forma que Satanás ele age. E nós vamos ver aqui no versículo 5: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Veja, quem que levava ele a andar, a clamar? Ou seja, imagina, as pessoas, elas não passavam por ali. Porque quando uma pessoa está cheia de demônios, está possuída, muita gente cai fora. Muita gente tem medo. A pessoa evita passar por ali. As pessoas, elas não têm coragem. Muitas delas não têm coragem. Porque sabe que aquele tipo de demônio é um
uma casca de demônio muito forte. Imagina a situação, como enfrentar uma legião de demônios. Como nós vamos fazer? Nós vamos correr ou nós vamos enfrentar? Então, mas chegou ali Jesus. Jesus, ele foi na terra dos Gadarenos. Chegou Jesus, olha, e quando viu Jesus de longe, ao longe, correndo e adorou toda a potestade de Satanás, anjos celestiais e demônios que estão no abismo têm que se prostrar diante de Jesus Todo-Poderoso, diante do Deus Santo e Poderoso que você serve. Ele tem que se prostrar, porque ele sabe que somente o Senhor Deus de Israel, somente o Senhor Jesus de Nazaré é digno de toda honra e de toda glória. Então, aquele homem se prostrou, mas ele se prostrou porque estava nele, estava nele, teve que se prostrar usando aquele corpo que estava possuído por demônios. Amada igreja, entenda uma coisa: Satanás, ele tem que se render ao Senhor, ele tem que se render aos pés de Jesus. Ele estava incorporado, ele estava possuído de demônios. E ele disse aqui, ó, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Quem falou foi o homem. Foi Satanás, aquela legião que falou na boca daquele homem. Entenda, nem todo mundo que você acha, ou que eu acho, que nós achamos que está cheio de Deus, não está. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque até pessoas possuídas de demônios falam de Jesus, fala de Deus. Veja aqui, ele falou do próprio Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele mentiu? Ele não mentiu. Satanás, ele não mentiu. Jesus era Deus Altíssimo. O que ele tinha com o Senhor? Quer dizer, o que eu tenho contigo? Porque o Senhor veio me atormentar de no tempo. Ou seja, ele sabe que o tempo dele vai se acabar. Ele sabe que o momento certo, Jesus vai voltar, levar a igreja, e ele vai ter que ir para o abismo. Ele sabe disso. Muitas vezes, amada igreja, nós não vigiamos, nós ficamos bem, nós esquecemos de estar com a nossa armadura, capacete da salvação, a couraça, a espada e o escudo. Nós precisamos estar com o capacete da salvação, porque o capacete vai te proteger, vai proteger a sua mente, vai proteger os seus ouvidos, vai proteger o teu corpo, o teu rosto, a tua cabeça, de ouvir coisas que vai deixar você embaixo, ou seja, de ouvir coisas que vêm do próprio mundo. É preciso nós entender que Satanás, ele não brinca de ser o adversário da nossa alma. Por que muitas pessoas hoje estão caídas? Porque tem muitas pessoas que hoje estão fracas. Porque tem muitas pessoas que hoje estão longe do caminho do Senhor. Porque não estão vigiando. Não estão vigiando. E aí
dele falou, não, vai procurar para você comprar, porque o meu azeite eu não posso te dar, porque vai que falte para mim, então eu não vou poder te dar. Amada igreja, eu não sei porque o Senhor está trazendo essa palavra aqui agora, porque nós estávamos em outra palavra. De repente para a pessoa que está assistindo, de repente para nós, entenda. O nosso azeite tem que estar transbordando na presença santa do Senhor. Porque quando Jesus voltar, nós estamos com as nossas lamparinas acesas. Oh, glória a Deus, aleluia! Mas tem muitas pessoas que não estão se dando conta disso. É onde está fraco. É onde o inimigo está ceifando. É onde Satanás está sugando as forças dessas pessoas, porque não está se preocupando com as suas lâmpadas, porque não está dando importância à riqueza do ensinamento que Deus está dando através dessa palavra. Então, voltando à palavra aqui. Satanás, ele falou que o que me tenho eu contigo, Jesus Nazareno. Claro que ele não tem nada com o Senhor. Deus não tem. Jesus não tem comunhão com as trevas, nem um momento, e jamais vai ter. Só que eles precisavam sair daquele corpo. Ele sabia que quando Jesus aparecia, Jesus ia libertar. Quando Jesus aparecia no lugar, Jesus ia curar. Jesus ele não aparecia à toa. Jesus aparecia para fazer algo. Jesus aparecia para mudar a história. Jesus aparecia para fazer um milagre. Veja, ali na terra dos Gadarenos, Jesus só fez a obra na vida desse homem. E aí, o Espírito, aquela legião, veja, no versículo 9, versículo 8, porque ele dizia, sai deste homem, Espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque somos muitos. Meu Deus. E rogava-lhe muitos, que não enviasse para fora da província. Por quê? Porque eles tinham, o que eles tinham ali? Território. Ali existia uma hierarquia de demônios que atuava ali, naquele lugar. E eles rogaram muito ao Senhor que não mandasse embora daquele lugar. E por que Jesus não mandou embora daquele lugar? Jesus podia ter falado, ó, aqui você não vai morar. Aqui você não vai ficar neste lugar. Os demônios tinham que obedecer. Mas havia ali um homem que estava com a manada de porcos. E eles pediram, sabe, aqui a legião pediu autorização para o Senhor Jesus, que eles entrassem naqueles porcos. E Jesus autorizou. E entenda,
o diabo agir, precisa ter legalidade. E ali eles foram para aquela manada de porcos. Depois vocês vão entender porque Jesus não mandou sair. Apenas eles entraram na manada de porcos. Quando eles entraram, aquela legião entrou naquelas manadas de porcos, aqueles porcos, todos eles se precipitaram no desfiladeiro. Todos eles. Aqui, no versículo 13. E Jesus logo permitiu. E sair aqueles espíritos imundos entraram nos povos. E a manada se precipitou em um espinhadeiro, no mar. Eram quase 2.000. Vocês têm ideia? Isso tudo estava no corpo daquele homem. Vocês podem imaginar a tormentação que era daquele homem, na mente, no corpo daquele homem. Vocês podem imaginar uma pessoa quando ela está possessa de demônios. Ela não dorme, ela não tem paz, ela não come, ela não tem vida. Vocês podem imaginar isso? O sofrimento que tem essa pessoa. E eram 2.000, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que estiver legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos povos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos, que saísse quem queria, que Jesus saísse. Em vez de eles ficar felizes que aquele homem estava ali perto, eles se irritaram. Em vez de se maravilhar com o que o Senhor Jesus estava fazendo, eles se levantaram contra o Senhor. E Jesus, porém, não permitiu. Veja, no versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não permitiu que ele fosse. Por quê? Porque ele iria anunciar os milagres que Jesus tinha feito. Entendeu, igreja? Ele queria ser o missionário do Senhor. Agora começou aquele homem dando o corpo, estava sendo instrumento de Satanás. Agora ele iria falar do amor de Jesus, porque o Senhor transformou aquela vida. E Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus. Gente, quando no meio da família alguém endemoniado, alguém usado por Satanás, não é fácil. Não é fácil. Mas quando Jesus entra no negócio, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na igreja, quando Jesus veio ao encontro, a libertação, a alegria, a bênção, a
porque ele era cheio de demônios. Quantas coisas ruins aquele homem fez. Mas quando Jesus entrou com providência, teve misericórdia daquele homem, as coisas mudou. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas, Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja amada de Jesus. Entenda bem. Nós estamos em guerra espiritual. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Não baixe a sua guarda. Esteja em oração. Não pense que é fácil. Às vezes vem frieza. Às vezes vem canseira. Às vezes vem tantas coisas para tentar nos desanimar. Nós vamos permitir que isso aconteça? Ou nós vamos nos levantar? Ou nós vamos guerrear contra o adversário da nossa alma? É preciso nós entender a importância de nós, como igreja de Cristo, orar, guerrear. Ora sem vontade, ora. Começa a orar, igreja. Começa a buscar. Começa a clamar. E vocês vão ver as coisas mudar. Vocês estão pensando que Satanás não quer essa madrugada me atormentar? Ele veio. Eu ia dar estudo sobre isso hoje. Ele sabia. Porque já tinha estudado. Ele ficou bem menor. Ele veio essa madrugada. Era 3 horas da manhã. Mais ou menos. E eu me lembro. Eu estava dormindo e de repente eu abri o olho. Quando eu abri o olho, ele apareceu na minha frente. Horrível. Ele apareceu por um pouquinho e subiu. Horrível. Aquele ser esquisito parecia um elefante misturado com um gato. Aqueles olhos assim de gato. As orelhas pontudas. Olhou bem para mim. O olho dele parecia fogo. Com aquela marca preta no olho. E em volta fogo. Falei, Satanás, vou orar. Fui para outro quarto para orar. Fui clamar ao Senhor. Fui buscar Deus. Fui buscar a presença do Senhor. Fui estudar um pouco mais. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E veja Satanás, igreja. Não deixa o inimigo vencer você, não. Ele quer poder. É isso que ele quer. Ele quer você ter medo dele. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus.
eu estou ligado com o Senhor. A todo momento nós não podemos achar a guarda não. Se você não pode ir lá no banheiro orar um pouquinho, ligue o teu pensamento com o Senhor. Começa a falar com Deus no Espírito. Começa a clamar ao Senhor. Começa a buscar a presença de Deus. Começa a interceder pelo culto. Senhor, eu intercedo pelo culto de hoje. Senhor, eu intercedo pela minha família. Senhor, eu intercedo pelo grupo de louvor. O grupo de louvor vai ser uma bênção, Senhor. Deus, aquele que está, Pai, ó Deus, amado, planejado por Satanás para a pobreza, Deus, o Senhor repreende. Deus, a minha família está sendo atacada, Senhor, eu não aceito. Deus, me repreende em nome de Jesus. Nós não fazemos isso. Como nós vamos querer? Já só dá uma olhadinha assim para nós. Isso aí não tem estar usando armadura. É fácil. Essa aí é presa fácil para mim agora. No jejum. Gente, eu estou falando que Deus está mudando esse povo. Não busca. Aí vem a frieza. Aí vem a Satanás. Ó, escute bem. Satanás apareceu. Aonde está a nossa casa? É na areia? Se nós firmamos nosso alicerce na areia, é bom você mudar essa estratégia. Firma o teu alicerce na rocha. Quero ver Satanás vencer um crente no dia. Quero ver Satanás vencer quem ora em jejua, quem ora humildemente, queridos. Exemplo disso era Daniel. Daniel, ele era jovem. Ele orava 3 vezes por dia, mas será que ele orava só 10 minutos? Eu acredito que não. Porque quando o inimigo, os invejosos, armou contra ele, ele não temeu. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Ele não temeu. Meu Deus do céu, Deus está quebrando o charinho na vida de alguém que está assistindo. Deus está quebrando a obra das trevas na vida de quem está assistindo. Deus tem milagres aqui. Quando Daniel foi lançado na cova, tinha um anjo lá. E Deus fechou a boca do leão. Deus não deixou nem um fio de cabelo de Daniel foi destruído. Os leões não teve poder sobre Daniel. Entenda, Deus até permite que nós passamos por certas situações. Mas se você e eu tiver uma vida de oração, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não baixe a guarda, igreja. Você quer ser vencedor? Ore. Você quer ter bênção? Você quer alcançar milagres? Ore. Você quer ganhar sua família para Jesus? Ore. Jejue. Você vai ver o céu abrir, meu favor. Você vai ver o céu mover em teu favor. Você vai ver que Deus envia ajuda celestial para você. Glória a Deus. É preciso, igreja, nós despertar. Nós, como igreja de Cristo, despertar. Valor que você tem com Deus. Deus é o melhor do Senhor. Na próxima terça-feira eu vou estar ensinando sobre identidade.
Satanás, ele quer roubar a sua identidade. Quantas pessoas perderam a identidade? Quantas perderam a identidade? Por quê? Satanás quer roubar a identidade porque ele não tem. Então ele quer roubar a sua identidade. Amém? Vamos colocar de pé.